E aí, pessoal, vamos começar a entrar, vamos nos preparar para o nosso culto dos Brave Teens, completamente online, completamente grátis, sobrevivendo aí à pandemia e adorando a Deus e buscando mais. Quem for chegando, dá um oi, manda um abraço, ora por mim. Podem colocar pedidos de orações, que nós vamos estar orando no final também. Podem estar falando o que Deus está falando com vocês. Quero mandar um baita abraço pra Radassa e pro Cauê, que já estão assistindo aqui com nós. Esses que estão sempre com nós, todo sábado, a Radassa e o Cauê têm presença confirmada. Então, vocês que já estão assistindo, peço que abram a Bíblia de vocês em Mateus 26, do 6 ao 13. Nós vamos ler primeiramente. Mandar um oi pro meu brother Gabriel Mota, do cabelo colorido, que apareceu aqui, que ele está assistindo. Aí, Maurinho, meu líder, meu pastor, está ligado aí. Mateus 26, do 6 ao 13. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito massa, que é adoração. Um assunto que o meu pastor conhece muito bem. O pastor que é um exemplo de adorador. Quero mandar um oi para Silvana. Tudo bem? Nós vamos ver se a adoração ela possui um preço. Se nós temos que... Se é um desperdício adorar a Deus. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Mais uma vez, Mateus 26, do 6 ao 13. Já passou 2 minutos e meio que nós estamos falando, conversando. Então vamos começar. Mateus 26, do 6 ao 13, diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse... Voltou? O vídeo tinha pausado. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Pessoal, já tá ligado? Um abraço para Marili, pro Muca, pro Dani, pra Mariela, pro Júlio, essa família que eu amo muito, pra Marina. Nessa ocasião, Jesus ele estava em um jantar em Betânia, na casa de Simão, que era um homem leproso, que era leproso. E eles estavam na mesa de jantar e veio uma mulher com um vaso de alabastro, um vaso com um unguento dentro. Unguento era um perfume extremamente caro naquela época. Era um perfume muito valioso, que as pessoas gastavam muito dinheiro para ter aquele perfume, para utilizar. E ela vai e leva o melhor perfume dela e derrama sobre a cabeça de Jesus. E isso é muito lindo, isso fala muito ao nosso coração. Mas uma coisa que é interessante
é que os discípulos, eles perguntam para ela assim: por que esse desperdício? Pensem, nessa ocasião, os discípulos, eles já estavam há 3 anos andando com Jesus. E mesmo assim, eles não conheciam bem a totalidade da grandeza de Jesus, da grandeza de Deus, porque eles falam assim: por que esse desperdício? Tu poderia muito bem ter vendido esse unguento e dado todo esse dinheiro aos pobres. Mas a adoração, ela não tem um preço. A adoração independe. Não depende do preço que nós pagamos. A adoração, ela não possui um preço e ela nunca será um desperdício. Independente do preço que a gente atribui, que as pessoas atribuem nas coisas que nós usamos para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus de muitas e muitas formas. Nós podemos adorar a Deus através de palavras, de canções, de ações, de doações, de ofertas, de oferta material, oferta de tempo, oferta de oração. Nós podemos adorar a Deus através de jejum, oração, de diversas formas. E independente da forma, o importante é que nós estamos adorando a Deus. Seja doando R$1 milhão aos pobres, seja cantando, nós estamos adorando a Deus. E importa que nós venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E isso é muito interessante, porque quando nós temos fé em Deus, nós somos levados a adorar a Deus. É como a questão da fé e das obras. Nós somos, pela fé, nós somos salvos do pecado. E pelas obras, nós somos salvos da nossa hipocrisia. Nós somos salvos da hipocrisia, porque seria muito hipócrita eu dizer que eu adoro a Deus e eu não ter as obras conforme o meu Deus é. As obras santas, as obras que agradam a Ele. Então, os discípulos, eu creio que eles tinham essa mentalidade de desperdício porque eles não conheciam muito bem a grandeza, a totalidade da grandeza de Deus. Eles não tiveram esse pensamento na hora, porque eles simplesmente desprezaram o que ela fez porque aquilo valia muito dinheiro. E nós aprendemos na Bíblia já que não depende do quanto a gente dá, mas sim do nosso coração, do que nós temos no nosso coração. Porque tem aquele exemplo daquela viúva, em que ela foi e ela deu a única moeda que ela tinha e ela deu de oferta. Enquanto muitos ricos, muitos fariseus da época levavam sacos e sacos de dinheiro, mas o que contou foi a adoração que havia dentro dela, foi o que havia dentro do coração dela, porque Deus, Ele não olha as nossas aparências, Ele não olha para o nosso exterior, Ele olha para o que há dentro de nós, para qual é a nossa intenção com essas coisas. Se nós queremos adorar a Deus, se nós queremos aparecer para os homens, se nós queremos perfumar ainda mais Jesus e ter Ele para mais perto de nós, ou se nós simplesmente queremos aparecer e desperdiçar. Mas isso é muito interessante, porque eu creio que se naquele momento eles tivessem se ligado da grandeza de Jesus, da grandeza do cara que eles passaram 3 anos juntos, da grandeza do Deus que criou os céus e a terra. Voltou? Desculpa. Da grandeza do Deus que criou os céus e a terra, eles não teriam falado que era um desperdício. E eu vou ler uma passagem que está em Isaías 40, do 12 ao 18, e depois o 25 ao 31. Mas vocês podem ficar tranquilos, adolescentes, que depois eu vou estar passando essas passagens no nosso grupo, para vocês lerem em casa também. Eu vou estar passando um roteirinho do que nós falamos hoje. Essa passagem é louca, porque fala da grandeza de Deus. Prestem atenção. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos?
Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Com o que Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? No 25. Com quem vão comparar o santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco, nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluia. Então, quando nós percebemos, quando nós lemos, quando nós somos expostos a essas palavras, nós somos levados a adorar Ele. Porque quando nós adoramos a Ele, nós entendemos que isso não é um desperdício. Pelo contrário, é o que nós nascemos para fazer. Nós encontramos aí, quando nós adoramos a Ele, nós encontramos o objetivo pela qual a criação foi criada. Quando nós adoramos a Ele, nós realmente encontramos o porquê de nós nascermos. Então, que essa geração de adolescentes, que os Brave Teens, que a geração de jovens e adolescentes da nossa cidade, do nosso país, seja a geração que diga: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? Nós nascemos para isso nós fomos criados, e isso, quando nós fazemos isso, nós encontramos essa chave que há séculos e séculos a humanidade procura algo pelo qual elas possam ser cheios, elas procuram algo pelo qual possa preencher o vazio existente. Voltou. Sai, Satanás, da internet fraca. Elas procuram algo pelo qual elas possam preencher o vazio existencial que está dentro delas. E esse algo elas só encontram em Deus. Elas só encontram na adoração a Deus. Porque existe um vazio do tamanho da eternidade. E a eternidade está contida em Deus. E quando nós adoramos a Ele, nós nos encontramos com o nosso objetivo, com o objetivo pelo qual nós estamos aqui na terra. Então, adolescentes, sejamos pessoas que adoram a Deus. Porque quando nós adoramos, Deus, Ele luta por nós. Enquanto nós adoramos, Ele nos enche de mais dele. Enquanto nós o adoramos, Ele preenche todas as lacunas do nosso ser. Todos os buracos vazios que existem dentro do nosso ser são preenchidos enquanto nós adoramos.
A adoração, ela é uma arma de defesa e de ataque, porque nós nos defendemos de tudo que o mundo nos traz de ruim, de tudo que nós mesmos temos, que a nossa carne, que isso aqui nos traz. Porque nós fomos criados no pecado, nós fomos nascidos no pecado, porque tínhamos a natureza de Adão e agora nós somos filhos amados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E isso nós encontramos quando nós o adoramos. Então, voltando agora um pouco para Mateus 26, onde a gente estava lendo, é muito interessante, porque um dos discípulos que tinha falado sobre ser desperdício, um dos discípulos que tinha falado que esse dinheiro poderia ser dado aos pobres, ele atribui então um valor à adoração. Mas nós percebemos que a adoração, ela não possui valor. Mas a traição, ela não possui preço, valor, ela não possui um preço. Mas a traição, ela possui um preço. E no próximo versículo onde nós estávamos lendo, é o preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: quem me quereis dar, e eu vos lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Então, aquela mulher que derramou o perfume mais precioso dela sobre a cabeça de Jesus, eles criticaram. Ele falou: não, mas isso poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas quando ele traiu a Jesus, ele aceitou o preço das 30 moedas de prata. Então, que a gente venha pagar o preço pela adoração. Vamos pagar o preço pela adoração, mas não vamos receber o preço da traição. Vamos pagar esse preço. Se for o nosso perfume mais caro, que seja o nosso perfume mais caro sobre a cabeça de Jesus, porque Ele existe, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, e Ele vive, Ele é, e isso é suficiente para que eu entregue todas as coisas por Ele. E se for aquilo que nós temos de mais valioso para nós, para ser derramado sobre Ele, que seja, porque Ele vive, Ele é, e isso é suficiente. Que venhamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É essa a minha oração hoje pela nossa geração. É isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter esse coração adorador que não se importa mais com o preço das coisas pela qual nós adoramos, mas que se importa com a presença dele. É como diz aquela música: não importa o preço do perfume derramado, a tua presença ela vale mais. A tua presença vale mais, o teu amor vale mais, a adoração a ti já me dá um caminho para se seguir. O dinheiro, o perfume caro, eles podem alegrar o meu coração, mas eles não preenchem o vazio que existe, que só é preenchido em Deus, que só é preenchido na adoração a Deus. João 4:23 diz assim: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E o tempo é chegado, e nós somos, e se não somos ainda, nós seremos, e nós vamos ser a geração, os Brave Teens vão ser a geração que adora o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura. A hora vem, e agora é a hora em que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Que sejamos essa geração de verdadeiros adoradores que se levanta em meio a uma batalha política, em meio a uma batalha global, onde há uma pandemia, que nós venhamos nos levantar como adoradores, não como pessoas que arrumam brigas e contendas, mas aquelas pessoas que vão pro secreto, esquecem das brigas públicas, esquecem dessas discussões
a todo tempo nas redes sociais. Esquece dessa separação de amigos, de amizades por causa de discordâncias políticas ou qualquer outra coisa, e nós venhamos ir até o nosso quarto, fechar a nossa porta e adorar ao nosso Pai em secreto, porque Ele nos recompensará e porque Ele merece, e porque Ele merece muito mais do que nós temos para dar. Amém? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Deu 20 minutos até agora. Eu espero que tenha entrado no coração de vocês, cativado vocês. Se vocês têm algum pedido de oração, a gente vai estar orando, podem passar aqui. Que sejamos essa geração de adoradores. Brave Teens, geração de adoradores, valentes, guerreiros de Deus. Nós, como guerreiros de Deus, nós temos que ter a adoração como a nossa arma de defesa, a nossa arma de ataque. Então, como esses guerreiros, como esses atalaias, nós venhamos ter essa adoração, a adoração a Deus como uma arma para que nós venhamos vencer tudo o que nos cerca. Se ninguém tem nenhum pedido de oração, alguma sugestão, alguma coisa para falar, nós estaremos orando e encerrando a nossa live, para não ser muito compridos também, porque a última vez eu falei 40 minutos aqui, daí complica. Bom, creio que ninguém tem. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por esse tempo maravilhoso que nós tivemos falando de Ti, que nós tivemos adorando a Ti e falando do Teu amor, falando da Tua grandeza, da Tua glória, Pai, da Tua majestade, ó Deus. Eu peço, ó Pai, implante nos nossos corações, no nosso espírito, nos corações e no espírito dos adolescentes, que eles sejam verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, que nós sejamos essa geração de pessoas que guerreiam, ó Pai, através da adoração a Ti, que encontrem um propósito para a vida, adorando ao Teu nome, Te engrandecendo, ó Pai, porque o Senhor está vivo, Jesus, porque Tu ressuscitastes, ó Pai, e o Senhor vive, e isso nos basta, Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos, ó Pai, mais olhar para o preço do perfume que é derramado, ó Pai, mas que nós venhamos priorizar a Tua presença e o Teu amor por nós, ó Deus. Em nome de Jesus, esteja conosco nesse final de semana, estejam com os adolescentes. Pai, esteja com a minha vó Zilda, que está de aniversário hoje, ó Pai. Deus, esteja derramando o Teu amor sobre ela, porque eu amo muito a vida dela. Esteja derramando bênçãos e mais bênçãos sobre a vida dessa mulher guerreira, que é minha vovozinha Zilda, que está de aniversário hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada pessoa que esteve nessa live acompanhando, Pai, e que cada dia mais a gente possa crescer em Ti, crescer em adoração a Ti, crescer em temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gurizada, está encerrando a nossa live. Eu quero mandar um beijão aí pra minha avó. Eu ia mandar um textinho depois. E eu quero mandar também um abraço para minha avó Claudete, que está sempre assistindo aqui também, lá de Xexerê. E eu quero mandar um abraço para todos vocês, todos os adolescentes. Eu tô com muita saudade de vocês, de poder conversar com vocês, de poder olhar vocês nos olhos e falar com vocês. Isso eu acho muito mais interessante, mas nós vamos utilizar as armas que nós temos. Então, no grupo eu vou estar passando o roteiro logo mais. Hoje à noite nós temos o culto do No Break, que vai ser um culto de louvor, de oração, onde vão colocar pedidos de oração e vai ter muita adoração, que é sobre o que nós falamos aqui. Então eu espero vocês lá também, porque eu vou estar assistindo. É isso aí, gurizada. Eu amo muito vocês, amo a vida de vocês, eu tô com muita saudade.
Um abraço, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem com algum dos nossos líderes aqui ministrando mais uma vez para todos vocês. Um beijão e eu não paro de falar assim, é nóis!